Queridos irmãos e irmãs, prezadas famílias, você que reza conosco através das redes sociais, dos seus lares, hoje a igreja celebra esta grande solenidade conhecida como o Domingo de Pentecostes. A celebração de hoje, do Pentecostes, na verdade, ela é a realização de uma promessa, é o cumprimento de algo que Jesus havia prometido e que hoje se concretiza. Domingo passado, na liturgia, nós celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquela ocasião, Jesus se despede dos seus apóstolos e promete que estará com eles, irá acompanhar. Eles não o verão mais, mas a sua presença será de outra forma. Ele continuará iluminando, abençoando, se fará presente, mas não mais visivelmente, fisicamente, como eles viram. Disse: enviarei sobre vós o Espírito Santo. E é na força do Espírito Santo que vocês deverão ser no mundo as minhas testemunhas. Então Jesus prometeu, disse que derramaria o Espírito Santo. Pois bem, hoje, a celebração de hoje, ela é a realização daquilo que Jesus falou. Ele prometeu e hoje se cumpre. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre os seus discípulos. E veja aqui como eles se encontravam, né? Ao anoitecer daquele dia, estando fechadas por medo dos judeus as portas onde eles se encontravam. Então o medo ainda ele estava presente. E nós sabemos muito bem que quando o medo toma conta de nós, ele nos impede de tomar decisões. No medo a gente não sabe para onde ir e nem o que fazer. Então o medo ele atrapalha, ele dificulta, ele bloqueia, impede que aquilo que deve ser feito se realize. E com isso a nossa vida e a vida da igreja também, os frutos eles não vão, aquela árvorezinha não vai produzir frutos, aqui por causa de um obstáculo, no caso o medo. Mas Jesus percebe que eles estão ainda com medo, por isso tenta confortá-los, animá-los. Em 2 vezes diz: a paz esteja convosco. Então esse elemento, a paz, ele comunica a paz. A presença de Jesus, ela é portadora de paz. Jesus aparece num contexto de medo por parte deles, mas comunica-lhes que a paz esteja convosco. E eles se sentem seguros, se alegraram por verem o Senhor. E aí Jesus diz a eles, né? Recebei o Espírito Santo. Primeiro Jesus envia, mas Jesus não apenas envia, Ele dá as ferramentas, que nem você dissesse para uma pessoa fazer uma atividade e não dá a ela aquilo que ela precisa para fazer aquela atividade. Quem é o pescador? Ele vai pescar no rio, mas não leva o anzol. Vai ser difícil, né? Se esqueceu a ferramenta, ou vai carpir e não levou a enxada. Precisa ter a ferramenta necessária para fazer, não é verdade? Então Jesus envia, vocês serão no mundo as minhas testemunhas, mas não vai ser de qualquer jeito e de qualquer modo. Vocês não estarão sozinhos, não é apenas uma atividade humana. Vocês darão o testemunho, mas o Espírito Santo estará com vocês. Derramarei sobre vós o meu Espírito, e é justamente na força do Espírito Santo, porque vai ser o Espírito Santo quem vai animá-los. E vai ser graças ao Espírito Santo que eles conseguirão, de fato, ser no mundo as testemunhas de Jesus. Esse é um primeiro ponto importante a ser lembrado. Um outro aspecto
de suma importância também, e aqui diz respeito a cada um de nós, é recordar que esse Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que Jesus enviou, derramou sobre os seus apóstolos, seus discípulos, nós também recebemos. Então, essa celebração de hoje da solenidade também quer lembrar a cada um de nós esta realidade. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua igreja. E mais do que a igreja, cada um de nós, todo batizado, todo aquele que foi confirmado na fé, né? A crisma, que nós chamamos que é a plenitude do Espírito Santo, os dons, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, todos esses dons foi dado a cada um de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós temos dentro de nós uma força interior muito grande. Se nós permitirmos que ela atue em nós, a nossa vida pode ser transformada. Não só a nossa vida, mas a vida da família, o matrimônio, o meu trabalho, aquela pastoral, aquele movimento que eu pertenço, que eu atuo, né? Todo o meu ministério, tudo aquilo que eu faço, se eu deixar que o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre nós, e os dons, nos ilumine, né? Se a gente tiver a abertura, a humildade. Na igreja, quando fala que é preciso abrir o coração, está falando da humildade. Como o contrário, o orgulhoso é aquele que se fecha. Portanto, o Espírito Santo de Deus ali não vai trabalhar, porque há uma resistência. É aquele exemplo que o padre fez, né? É aquela plantinha que tem um guarda-chuva em cima dela, ou tem um plástico. Vai vir a chuva, mas tem alguma coisa que impede, tem um obstáculo. E como ela não vai receber a água da chuva, nem o calor, com certeza aquela plantinha, ela vai secar e vai morrer. Porque tem alguma coisa, é preciso tirar o obstáculo. Enquanto não tirar o obstáculo, tem alguma coisa que está impedindo. Assim também pode ser a nossa vida. Tem tantas coisas que a autossuficiência, por exemplo, ou viver a fé sem Deus. Quantas pessoas que nós temos, né, que foram batizadas, que receberam tantos sacramentos, né, mas que não têm uma vida de oração, não têm uma vida de igreja, não vão na igreja, né? Você pergunta, eu sou católico, mas que católico? Um católico que não reza, que não vai à missa, que não comunga, é uma plantinha que tem uns 5 guarda-chuva em cima. Se um já imagine, aquele católico que nunca vai à missa, que não reza, que não comunga, que não confessa, que não se alimenta da palavra de Deus, recebeu também o Espírito Santo, porque ele fez catequese, mas ele não se abriu, ele tem um obstáculo, né? Não vai produzir frutos, não existe magia. Nós vimos nas leituras, o Espírito Santo foi dado a cada um em vista do bem comum. Até a leitura é muito clara, né? A diversidade de dons, de ministérios, né? Como na nossa igreja. Veja a beleza da nossa igreja. Somos diferentes, né? Quem é de um jeito, quem é de outro. Cada um tem o seu jeito e sua personalidade. E Deus nos fez assim, não nos fez iguais, né? Nós somos único e irrepetível, né? Não existe uma segunda pessoa. Ela pode ser semelhante no aspecto físico, mas no caráter, no jeito, na personalidade, cada um é um. Até os gêmeos, né? Tem família que tem filhos, são gêmeos, mas cada um tem um caráter. Eles são parecidos fisicamente, mas na maneira de ser e de viver, pergunte para um pai ou uma mãe que tem gêmeo ou mais. Basta a gente olhar nós mesmos, na nossa família, né? Somos todos membros de uma única família, mas cada um tem seu jeito. É assim que Deus nos fez. Mas isso não é pobreza, isso é riqueza. Você imagine uma comunidade, eu dizia ontem,
Se todos fizessem a mesma coisa, ia faltar alguém para fazer as outras coisas. Na igreja, por exemplo, se todo mundo só tocasse, só soubesse tocar, mas não cantar, ia faltar cantor, né? Ou vice-versa, se todo mundo só cantasse. E quem vai fazer uma leitura, e quem que vai cuidar do altar, e quem que vai cuidar disso, e quem que vai cuidar daquilo, tá vendo? Então nós temos diversos dons, talentos, né? A leitura é clara, né? Ministérios. Tem o catequista, tem o zelador de capelinha, tem a pastoral do idoso, tem a pastoral da criança, tem a pastoral familiar, tem a pastoral do batismo, tá vendo? São serviços diferentes, mas todos eles congregam para a mesma coisa, em vista do bem comum. Por isso que a gente tem que se respeitar entre nós, não tem que querer que um seja igual ao outro, não, isso não existe em lugar nenhum. Mas as diferenças não podem nos colocar um contra o outro, não é rivalidade, é diversidade. Aliás, esta palavra, a diversidade, não há rivalidade e muito menos competição, né? Como se nós estivéssemos competindo um ao outro para ver quem é melhor, não. Isso se dá em time de futebol, né? Quando é disputa de futebol, Grêmio, Inter, Palmeiras e Santos, né? Seleção brasileira e seleção argentina, sei lá o que, aí eles estão disputando, né? Aí há rivalidade, né? Mas nós não trabalhamos na rivalidade, nem na competição, né? Mas é a diversidade e que forma a unidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que esse mesmo Espírito Santo continue animando as nossas igrejas, nossas paróquias, nossas pastorais e movimentos. Sejamos uma igreja unida, humilde. Vamos nos abrir para Deus. Se a tua vida, a nossa vida não está produzindo frutos, lembra do exemplo que o Padre deu. Tem alguma coisa que precisa ser removida. A imagem da plantinha guarda-chuva é perfeita, né? Se aquela plantinha que poderia dar frutos e não está produzindo frutos, é porque tem um empecilho. Então, para que ela possa crescer e se desenvolver, enquanto aquele empecilho não for tirado dela, ela não vai desenvolver. Antes, vai secar, murchar e morrer. Na nossa vida é a mesma coisa. Por que muitas vezes nós não produzimos, a nossa vida não vai para frente, né? Aí cada um deve se analisar. Como está a minha vida de oração? Como está a minha intimidade com Deus? Eu confio em Deus de fato ou só em teoria? Porque católico só de nome, diz um santo que de boas intenções o inferno está, já ouviram? De boas intenções o inferno está cheio. Não basta boas intenções. É preciso ação, atitude. Então, pensamos que da nossa parte façamos tudo aquilo que for possível para deixar o orgulho, o preconceito, a vaidade, a rivalidade. Vamos tirar essas armadilhas, esses guarda-chuvas que dificultam a nossa vida e ela faz com que ela não produza fruto. Vamos nos abrir, né, à humildade, deixar que os raios de Deus, a luz de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus penetre diretamente, né? Até fazia um exemplo com o seminarista. Vocês entrando na igreja vão perceber, né? Tem 2 canteiros de flor, o lado desse lado aqui e o de lado de lá. Por que aquele lado de lá está mais bonito? Vocês já perceberam? Pode ver as flores lá, está 3 vezes maior que aquelas ali. Sabe por quê? Porque lá o sol bate livremente. Ali, se você, depois da missa, vamos lá ver, se não é só historinha que o padre está contando. Vai lá e veja se não é. No meio daquele canteiro tem uma outra arvezinha. Pois aquela arvezinha está impedindo que o sol... Se você depois terminar a missa, vai lá ver, né? Que o padre não conta só historinha, não, né?
Esse exemplo se aplica a nós. Tem alguma coisa lá que está impedindo, né? E ela poderia estar 3, 4 vezes maior do que está lá. Enquanto que a outra não, porque não tem nenhum empecilho. Está aberta. Aquela está aberta, essa aqui está fechada. E o resultado, depois da missa, vocês veem se é o mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus